Olá, tudo bem? Então, hoje vamos começar a falar em lógica de primeira ordem. O que é isso? Não é que é outra lógica. O seguinte, até agora a gente viu lógica proposicional e a gente falou lá no início que o problema que tinha a nossa linguagem, o nosso alfabeto que usava na lógica proposicional é que era pouco expressiva. O que significa pouco expressiva? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem o que significa que a gente poderia adicionar coisas no nosso alfabeto, na nossa linguagem, para ampliar essa lógica, para construir uma lógica que a gente consiga falar mais coisas de forma mais específica. Eu sei que estou falando no ar, a princípio não faz sentido, mas daqui a pouco, com os exemplos, vocês vão entender de que eu estou falando. Então, vamos lá. Temos a primeira frase aqui. Todas as pessoas têm coração ou algumas pessoas são sentimentais. Uma proposição, certo? Outra proposição. Se algum estudante liga a sua câmera, todos os professores ficam felizes. Aleluia. Algum professor é feliz se todos os alunos abrem o microfone. Então, a gente tem 3 proposições ali. E aqui minha proposta é como que a gente escreveria essas proposições em nossa linguagem que conhecemos até agora. Então, a gente colocaria, né, uma proposição que seja P, todas as pessoas têm coração. A proposição que, pessoas são sentimentais. E a gente talvez colocaria o P ou que, né? Para escrever o que a gente tinha aqui em cima. Todas as pessoas têm coração ou algumas são sentimentais. Então, a gente faz P, todas as pessoas têm coração. O que faltou dizer algumas pessoas são sentimentais. Algumas pessoas são sentimentais. E a gente escreveria isso como P ou que. Certo? Até agora, o que vocês já sabem. Então, vamos descer mais um pouquinho. Vou gravar isto e agora vou apagar para ir subindo. Então, se algum estudante liga a sua câmera, todos os professores ficam felizes. Não quero maiúsculo. Todos os professores ficam felizes. Como que a gente escreveria isso? R, a proposição, algum estudante liga a sua câmera. S, todos os professores ficam felizes, certo? E então, a gente teria a proposição R setinha S. Se algum estudante liga a sua câmera, todos os professores ficam felizes. E temos o R setinha S. Até agora, não falei nada diferente ao que a gente já tinha visto. Certo? Então, até ali, nenhum problema. Se alguém até aqui ficou meio perdido, não continue. Porque então quer dizer que ainda o conteúdo anterior da lógica proposicional não está muito bem firme. Então, não continue, porque se você não tem claríssimo a lógica proposicional, esta parte aqui vai ficar confusa. Então, para esse vídeo, volta nos vídeos anteriores e depois volta aqui com a gente, tá bom? Então, até agora, tudo tranquilo. Agora, não temos como relacionar o P e R, que os dois falavam dos professores. Lembram? O R era algum professor fica feliz, outro era todos os professores ficam felizes. Tanto o P e o R são proposições que a gente escreveu a frase inteira, mas os dois estão falando de professores. E a gente em nenhum momento usou ou mostrou que esse P e R tinha alguma coisa em comum, né? Então, olhem esse outro exemplo. Vou cortar aqui para vocês verem. Se Carlos é professor, Carlos fica feliz e Pedro não é professor. Uma proposição qualquer. Se Carlos é professor, Carlos fica feliz e Pedro não é professor. Como que a gente faria a proposição em lógica proposicional? P, Carlos é professor,
que Carlos fica feliz, Pedro Pedro não é professor. E de novo teríamos P setinha, Q e R, certo? Se Carlos é professor, então Carlos fica feliz e Pedro não é professor. Só que aqui a gente já começa a ver, mas espera aí, eu fiz uma proposição P, um átomo P, como Carlos é professor, um átomo Q, como Carlos fica feliz, um átomo R, Pedro não é professor. Eu não estou capturando momento nenhum que estou em P e em Q, estou falando do Carlos. Em R e em P estou falando alguma coisa sobre ser professor. Eu não estou aproveitando isso, não estou capturando, não aparece essa relação entre P, Q e R, que estão falando de coisas parecidas, P e Q estão falando de Carlos. Então, a gente gostaria que a nossa linguagem possa expressar mais isto. O que significa expressar mais isto? Que o Carlos é professor não esteja tudo dentro de uma proposição, que eu possa expressar isso e eu possa relacionar de alguma forma que esse Carlos, que é professor em P, esse Carlos é o mesmo que fica feliz lá dentro de Q. Então, a gente quer escrever, talvez de um jeito um pouco mais comprido, um pouco maior, mas aproveitando mais. É como se fosse, eu poderia colocar uma proposição P que seja P, 2 pontos. Se Carlos é professor, então Carlos fica feliz e Pedro não é professor. Isso poderia ser P. Mas em vez de fazer isso, eu faço esse P e R porque eu estou expressando mais daquele jeito. Sim? Né? Porque uma proposição poderia ser P, 2 pontos e a frase toda. Mas a gente não faz isso. A gente tenta colocar o menos possível e montar a proposição usando os conectivos. Então, a gente a gente quer ainda mais expressividade na nossa linguagem. Então, aqui a proposta é, se tivéssemos algo que represente ser professor, peraí que eu vou colocar para vocês lerem o que estou colocando aqui. Se tivéssemos algo que represente ser professor e que, dependendo de quem estamos falando, mude o valor de verdade. Vamos ver se você entende o que eu estou querendo dizer. Algo assim como uma proposição que seja um P de X. O que significa um P de X? É uma proposição que, dependendo de quem é X, essa proposição é verdadeira ou não. Então, por exemplo, se P de X, vou colocar aqui embaixo, se P de X fosse X é professor. Então, é como que eu faço uma proposição meio genérica. Meio genérica. P de X é a proposição X é professor. Se X é Carlos, vai ser verdadeiro ou falso. Se X é Pedro, vai ser verdadeiro ou falso. Se X é Marina, vai ser verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição mais genérica. E com essa proposição mais genérica, eu consigo falar um pouco mais, relacionar mais as proposições. Vamos ver um pouco mais como. Então, se a gente tem P de X, significa X é professor. Lá em cima, a gente tinha, lembram aquela proposição que falava todos os professores ficam felizes? Como seria? Como a gente falaria agora todos os professores? A gente colocaria algo assim como esse símbolo, não sei se vocês conhecem, o símbolo matemático para todo. Então, esse V é o símbolo matemático para todo. Então, a gente colocaria para todo X, vale P de X. Então, aqui estamos falando para todo X, vale P de X. Isso significaria, neste caso, para toda coisa, para todo X, X é um professor. Se eu quero dizer todo mundo é professor, todas as coisas são professores, eu diria para todo X, P de X. Para todas as coisas, vale P de X. E P de X significa o quê? X é professor. Então, todas as coisas são professores. Isso que eu estou dizendo aqui. Se eu quero falar todos os professores alguma coisa, aí agora eu vou falar para todo X, se P de X, se X é um professor, então vai acontecer alguma coisa. Então, para todas as coisas, se essa coisa é um professor, ou seja, estou falando sobre todos os professores,
eu vou falar o que eu quero falar sobre todos os professores. Quando a gente falava algum estudante liga a sua câmera, o que significa algum? Existe alguém que, né? Algum estudante liga a sua câmera, a gente pode traduzir como existe um estudante que liga a câmera. E aí eu não tinha aqui o símbolo do E, que depois na aula a gente vai fazer, mas o existe, o símbolo matemático do existe, que é um E ao contrário, o existe. Eu vou colocar existe X para o qual vale P de X. Isso significa, existe um professor. Se eu quero colocar a proporção existe um professor, eu vou colocar existe um X, tal que é verdadeiro P de X. Existe uma coisa que vale P de X. P de X significa X é professor. Então, essa frase aqui diz existe um professor. Isso aqui diz todos são professores, ou todas as coisas são professores. Que existe uma coisa que é um professor, existe um professor. Se eu quero falar se algum estudante, eu vou falar se existe algo X, tal que X é estudante, blá, 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 blá. Calma, a gente vai devagar ver como vamos construindo. Estou ainda deixando vocês o feeling da coisa. Estamos entendendo até aqui? Então, a gente vai usar essas proposições da forma P de X, onde a instância é X é tal coisa, X é fica feliz, X liga a câmera, ou X é estudante. P de X é uma afirmação, uma proposição sobre X. Isso vai ser verdadeiro ou falso, dependendo de quem é esse X. Então, como que a gente escreveria agora essa frase? Se algum estudante liga a câmera, todos os professores ficam felizes. Então, a gente vai ter E de X, a proposição X é estudante. C de X, a proposição X liga a câmera. E F de X, a proposição X fica feliz. Só que aqui a gente vai dizer que X é estudante, aqui a gente vai dizer que X liga a câmera e aqui a gente vai dizer que X é feliz. Mas esse X que é feliz não é o mesmo X que liga a câmera. Agora vamos ver como que a gente faz isso. Quem liga a câmera, quem fica feliz é o professor. Então, de alguma forma, a gente tem que dizer que este X, aonde a gente vai colocar F de X, não é o mesmo X de cima. Então, voltando, usando que se existe algum, se algum é a mesma coisa que dizer existe alguém, como que fica essa frase? Eu vou colocar ela aqui embaixo da nossa frase. Então, eu tenho toda esta proposição que é existe X, tal que EX é CX, ou seja, existe X. Se existe X, eu tenho tudo isso num parênteses antes da setinha. O existe está dentro do parênteses. Depois a gente vai ver o que significaria que esteja aqui fora. Mas aqui é dentro. Aí que está dizendo. Se existe X, tal que é verdadeiro, é de X e C é de X, ou seja, se existe X, tal que o X é estudante e o X liga a câmera, ou seja, se existe um estudante se existe alguma, aqui está escrito assim, se existe alguma coisa que é estudante e liga a câmera, então o que acontece? Eu quero dizer, todos os professores ficam felizes. Então aqui eu não vou usar o X, porque o X aqui foi quem foi o estudante e ligou a câmera. Esse X está instanciando numa X particular. Existe X, tal que esse X faz isto verdadeiro e isto verdadeiro. Então, para toda coisa, se essa coisa é um professor, aqui está errado, F de Y. Para todo Y, se Y é um professor, então Y fica feliz. Então aqui diz, se existe um estudante que liga a câmera, então todos os professores, porque para todo Y, se é professor, então ele vai ter que ficar feliz.
Então, para toda coisa que seja professor, então acontece que fica feliz. Vamos pegando qual é a ideia da coisa? Então, aqui se existe um X tal que faz isto verdadeiro, ou seja, estudante e liga a câmera, então, para todo Y, isto aqui é verdadeiro. O que significa que isso seja verdadeiro? Que se isto é verdadeiro, isto tem que ser verdadeiro. Ou seja, que para todo Y, se Y é um professor, então Y está feliz. Ou seja, todos os professores ficam felizes. Sim? Quem ficou um pouco confuso aqui, volta um pouquinho com o vídeo, volta a ouvir. E se ainda você está confuso, me acompanhe mais um pouquinho para ver se com mais exemplos esclarece as ideias. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E saiu completamente do lugar. Porque não dá para ver. Pronto. Vamos colocar tudo um pouquinho mais para cá. Para vocês conseguirem ver. Não sei porquê. Saiu do lugar. Estamos indo bem. Bom. Se existe algo que é estudante e que liga a sua câmera, é o que dizia a frase de cima. Se existe algo que é estudante, voltamos. Então, se existe algo que é estudante e que liga a câmera, então, se algo é um professor, ele fica feliz. Isso que a gente acabou de falar. Aqui a gente falou todos os professores ficam felizes. Mas lembram aquele outro exemplo lá em cima? Que falava assim, se existe um aluno que liga a câmera, então o seu professor fica feliz. O professor do aluno. Não é todos os professores, o professor do aluno. Como que a gente falaria isso? Então, vamos ver aqui. Como que a gente poderia falar aquele seu professor? A gente precisaria de uma função que relacione o X com o Y, para não ter que falar sobre todos os professores. Quando, na verdade, só importa o professor desse aluno X. Se eu quero dizer, se alguém liga a câmera, o seu professor fica feliz. Eu quero dizer o seu professor, o professor do aluno. Estou falando de um aluno específico, então eu não quero falar assim, para todo Y, se ele é professor e ele é professor do X, então, blá, blá, blá. Eu vou falar o seu professor, é como se você falasse a sua mãe, o seu pai, o seu avô. Então, a gente quer uma função que ligue o X com o professor do X, o X com o pai de X, o X com a mãe de X. Então, a gente tem algo assim como uma função S de X, que é igual a Y. Uma função não é a mesma coisa que a proposição. A proposição era um P de X, que era uma afirmação, era uma proposição falando sobre X. X é professor, X é aluno. Aqui isto é uma função. O que é uma função? Pega uma variável livre, que a gente chama essa X, Y, e devolve outra variável dessas. Então, eu pego X e vou devolver Y. E aí, esse Y vai ser essa entrada das proposições, né? As proposições têm como entrada X, Y, essas variáveis livres. E as funções, dada uma variável livre, devolvem outra variável. Então, função S de X igual a Y. Agora, eu tenho que dizer quem é esse Y. A definição de uma função, dando um X, eu vou devolver o Y. Quem é esse Y que eu devolvo? Então, essa função, por exemplo, S de X igual a Y,
é tal que Y é o professor de X. Então, dado um X, dado um estudante me devolve um professor. S de X devolve Y. Se X é um estudante, me devolve Y, que é um professor, que é o professor de X. Não é qualquer professor. Especificamente, aquele carinha professor de X. Isto pode ser feito quando a gente está falando de pai, de mãe, de irmão, se tem um irmão, ou irmão mais novo, ou irmão mais velho. Sempre que numa função a gente tem que estar bem definida. Então, a gente tem que definir o vizinho que mora ao lado esquerdo, na porta de frente. É um vizinho em particular, é uma pessoa. Então, a gente pode fazer isso quando a gente está falando de uma pessoa específica que tem uma só. Se a gente fala assim, onde Y é amigo de X. Não está bem definido isso. Qual amigo? Algum amigo? Então, não está definido um Y em particular. Então, a gente pode fazer uma função definindo dado um X, devolver um Y em particular. Se eu quero falar de amigos, eu tenho que dizer qual amigo. O amigo, o melhor amigo, o único amigo que ele tem de olhos azuis é um amigo específico, né? Tá? Para estar bem definida a função. Então, esse de X é Y, onde Y é o professor de X. Supondo que X é estudante. Então, como que eu escreveria o seu professor fica feliz? Eu tenho a proposição feliz que se aplicava a uma variável. Agora, eu vou querer aplicar essa proposição feliz a quem? Ao professor de X, que é quem é? S de X. Então, se o professor é feliz, eu posso escrever desse jeito. É a proposição ser feliz, alguma coisa é feliz. Quem é feliz? S de X. É o Y, eu poderia pensar que é o F de Y, ou seja, aonde Y é igual a S de X. Então, se o professor é feliz, está escrito na proposição F de Y é Y é feliz. E quem é Y? S de X. Então, o certo é colocar F desse de X. O que isso está dizendo? S de X é feliz. E quem é S de X? O seu professor, o professor de X. Ou seja, isso que está escrito aqui, F de S de X, diz exatamente S de X é feliz. Ou seja, quem? O professor de X é feliz. Tá bom? Então, com isto, terminamos a primeira parte. Eu vou cortar o vídeo aqui porque eu quero que vocês assimilem isto. E daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo, sim, com esse conteúdo, vocês já podem ver o vídeo onde tem esses slides. Só que o próximo vídeo vai falar um pouquinho mais, de alguns erros típicos, de como interpretar, mas há uma coisa que eu quero antes de vocês irem lá para as slides eu fui mostrando para vocês como vai se construindo as coisas e tal, mas meio assim na marra. O que vocês vão ver nessas slides agora, lembram quando a gente estava vendo lógica proposicional? Que a gente tinha regra de construção agora de lógica proposicional. Agora a gente vai ver regras de construção de proposições na lógica de primeira ordem. Então, a gente vai ter basicamente a mesma coisa que tínhamos antes, adicionando o existe x, a de x, o para todo x, a de x, tá? A gente vai ter, se isto era uma proposição lógica de primeira ordem, a gente pode adicionar o existe x e um para todo x. E o que isto significa? Quando a gente coloca existe x, a de x significa existe x, para o qual a de x é verdadeiro.
Para todo x, a de x significa para todo x, a de x é verdadeiro. Tá? E com isto na cabeça, vocês podem ir olhar o PDF e depois voltar no próximo vídeo que eu vou falar com vocês um pouco de como interpretar e como escrever estas proposições usando lógica de primeira ordem. Quem quiser passar direto a este segundo vídeo, pode ir para esse segundo vídeo. Quem quiser ir, está meio perdido com o que falamos até agora. Então, preferir ir nas slides, fixar os conceitos e depois voltar, tudo bem. Então, o próximo vídeo, que tem isto aqui, vai ser ideias sobre dois, né? O primeiro é ideias sobre introdução a 1, lógica de primeira ordem, esse vai ser a introdução 2. Quem quiser pular o 2, porque está um pouco perdido, ir nas slides para entender um pouco melhor e depois voltar, tudo bem. Quem ficou tranquilo, entendeu direitinho até agora, pode continuar com esse 2 e depois ir lá nas slides. Tá bom? Até daqui a pouquinho.